Ótimo. Agora, essa ideia de São João Crisóstomo, eu imagino porque tudo em São João Crisóstomo tem uma profundidade, uma qualidade, Sim. enfim, um conteúdo. Bom, aliás, a palavra Crisóstomo, em linhas gerais, em português, é da boca de ouro. Exato. Né? São João da boca de ouro, ou seja, porque falava coisas belas, coisas ricas, coisas profundas. Você consegue resumir, em linhas gerais, para a gente entender o que São João Crisóstomo quis ensinar com essa obra? Sim. Bom, aqui um pai que está me ouvindo, né, que vai receber o livro, eu já dou a indicação. Leia ele umas 4, 5 vezes. Ele não é um livro difícil, ele é um livro simples, ele é escrito para pais de família. Para que eu até espero abordar melhor depois o livro falando sobre as Sagradas Escrituras, né? Ou seja, o papel das Sagradas Escrituras na educação das crianças. Mas agora o que eu posso falar, assim, é que quando se aprende a Sagrada Escritura, deve ensinar a criança a aprender a verdade. Então, São João Crisóstomo quer mostrar os níveis de verdade, né? Então, que são, digamos, 3 níveis. E passa por um primeiro de memória, depois de conhecer a interpretação das Sagradas Escrituras e depois a criança mesmo vai entender, puxa vida, lá dentro tem algo mais que sai sempre de novo das Sagradas Escrituras, que é a Palavra de Deus, né? Então, São João Crisóstomo, esse livro é marcante. É muito simples a linguagem, muito fácil, mas é muito profundo, é muito rico o livro, porque realmente a ideia é fazer com que a criança vá caminhando para que depois ele possa ter uma experiência mais profunda com o Nosso Senhor, especialmente na vida de oração, né? Então, quero cuidar, né, desta primeira infância. Mas meu filho é adolescente, você não vai falar nada para os meus filhos adolescentes? Bom, seu filho é adolescente, você pode começar como se ele fosse pequeno. Os efeitos serão diferentes. Serão menores os efeitos? Não, porque é a graça de Deus, né? O que eu estou querendo reforçar é que nós devemos cuidar dos pequeninos, né? Das atitudes com os pequeninos, mas os maiores também. Então, essa obra, ela quer tratar de como ensinar as Sagradas Escrituras, cuidar também da questão da verdade. Ela é muito valiosa, assim, posso dizer porque me marcou bastante com meus filhos, de experimentar com eles mesmo. Legal. A gente vai deixar o seu contato no fim do programa, mas vamos fazer o seguinte, diretor, vamos botar o contato do professor Felipe agora já, depois a gente repete novamente, porque ele disse uma coisa legal, ele vai enviar esse material de São João Crisóstomo para quem tiver interesse. Então vamos botar na sequência aqui o e-mail do professor Felipe. O senhor já falou algumas vezes, mas vamos reforçar. Qual é o nome da obra? Da Vanglória e da Educação dos Filhos. Da Vanglória e da Educação dos Filhos. Porque o Vanglória é porque ele começa mostrando que, sem perceber, estamos educando os nossos filhos na vanglória, não é? Ele vai explicar isso, por que nós devemos educar as crianças nas virtudes, como a humildade e tal. É realmente uma obra muito rica. Quem tiver a oportunidade de ler em outros idiomas deve encontrar em outras línguas, certamente. Em inglês, espanhol. Sim, espanhol, com certeza. Né? Tudo mais. Mas em português, o trabalho dos senhores. Sim, exato. O seu e da sua equipe, que traduziram. Exato. Então, daqui a pouquinho a produção vai colocar para a gente ali o e-mail. Então, pode pedir que você vai enviar esse material para quem quiser. Agora, eu queria entender assim, a gente vai falar de outros santos ainda na sequência. A Igreja Católica tem milhares de santos e beatos, das mais diversas condições, níveis sociais, níveis intelectuais, né? Existe santo analfabeto, existe santo extremamente inteligente, grande filósofo, teólogo, etc. Existe santo muito pobre e outros que tiveram uma vida de nobre. Enfim, de tudo quanto é tipo e jeito. E durante esses séculos, 20 séculos, de história do catolicismo, a gente tem santo do início da Igreja e, recentemente, como a gente acabou de citar, São João Paulo II. Como é que a gente pode entender que tantas culturas, tantas maneiras de entender, aliado ainda a tantas outras linhas de abordagens educacionais, pedagógicas, etc. Como é que a gente pode botar tudo isso num denominador comum e dizer, não, a gente tem o que aprender com os santos em relação à educação? Bom, de uma forma muito simples, né? Em primeiro lugar, quando nós olhamos a vida de um santo, de modo geral, nos encantamos, nos apaixonamos. Você vê a vida, já citei São João Paulo II, ou qualquer outro santo,
Quando você conhece a vida dele, né, um Santo Agostinho, é impressionante ver a vida dele. Ou seja, e o que nos impressiona? Né? É porque o homem foi feito, como se diz, né, para o bem, para a verdade e para a beleza. Então nós encontramos essas três ideias dentro da vida de um santo. O santo é o ideal maior da vida do homem. Né? É a realização plena de um homem, é a sua santificação. Ou seja, é ele chegar a ser aquilo que ele deveria ser. E ali é a realização plena dele em qualquer condição, de qualquer modo de vida. Sacerdote, eremita, religioso, religioso de vida ativa, leigo consagrado. Ou seja, nós encontramos realmente uma variedade muito grande, né, dentro disso que Deus vem fazendo na história da humanidade. Então, o ponto que une e mostra a importância dos santos na nossa vida é justamente encontrar neles que superaram-se a si mesmos. Né? Ou seja, cada um deles, de um modo ou outro, se superaram. São Francisco de Sales, o que se conta da vida dele? Né? Um dos fatos interessantes, né? Ele vivia na corte, enfim, com príncipes e tal. E se vê que ele tinha uma escrivania que embaixo dela estava todinha riscada, né? Toda arranhada e tal. Se percebia que ele fazia isso por controlar, né, a ira que ele tinha pelas situações que passava, né? Era um modo, né? E hoje conhecido o santo que escreveu um tratado do amor a Deus. Então a gente tem que observar nos santos que, independentemente da sua época, a sua vida é atemporal. Ela mostra grandes verdades para o homem. Uma delas que me chama a atenção para os dias de hoje, que praticamente há uma lacuna sobre isso, a dor, né? Ou seja, você vê no homem, né, no santo, como Vantuan, né? Puxa, pregador de São João Paulo II, né? Passou 13 anos dentro de um buraco, preso, né? Puxa, como é que o homem não perde a esperança, não fica louco, né? Tem algo mais, este algo mais, que é entender-se no seu tempo, inserido nos problemas do seu tempo, unir-se a Cristo, que é realmente o maior ideal do homem. Então, independentemente, alguém pode falar assim, não, mas hoje já está superado, você está falando de São João Crisóstomo lá, imagina, início do cristianismo, o que ele vai nos ensinar hoje? Nós estamos em outro milênio, né? Outro século apenas. É verdade. Né? Mas se eu tirasse, eu até faço essa brincadeira com as pessoas, olha, eu tenho aqui um grande pedagogo, né, que vai nos falar. Eu já vi muitas vezes as pessoas, quando se fala o que eles ensinam, puxa, mas onde é que ele está dando aula? Em qual universidade? Ah, não, ele viveu no século Morreu IV. há 1600 anos. Exato. Faz e tal. pouco tempo. Nossa, mas que atual. É sempre atual. É sempre atual. O santo é sempre atual. É alguém que... Comemoramos agora 200 anos de São João Bosco, né? Dia 31 agora. Você lembrar de um homem, já morreu. 800 anos, 1600, 1200, São Francisco de Assis. Por quê? Porque ele tem algo a falar. Né? Os santos são setas, eles estão apontando o nosso Senhor, eles não são o fim, mas eles estão mostrando, né, justamente onde o homem deve chegar. Os valores que esses santos trataram, então, relacionados à educação, tem a ver com os valores relacionados à vida como um todo, que são os valores do Evangelho, por isso são atemporais, são os valores católicos que Exato. Não tem data para isso. É assim que a gente pode entender? Com certeza. Legal. Bom, tem alguns telespectadores já dizendo aqui que tem interesse em receber o seu material sobre São João Crisóstomo. A gente tem um contato agora do professor Felipe. Está aí o contato, vai aparecer na tela do professor Felipe. Então, o Facebook do professor Felipe Neri, procurar por Felipe Neri no Facebook, ou também o e-mail que está aí no vídeo, você manda para ele. E ele depois disponibiliza, então, esse interessante material sobre São João Crisóstomo, tá certo? Bom, qual que é o próximo santo para a gente falar no próximo bloco? O próximo da lista a gente vai falar sobre... Santo Antônio Maria Claret. Santo Antônio Maria Claret. Maior missionário do século XIX. Então, nós vamos falar sobre o maior missionário do século XIX, depois do intervalo, Santo Antônio Maria Claret. Você conhece alguma coisa sobre ele? O que ele pensa sobre a educação? Então, aguarda aí, depois do intervalo a gente conversa sobre isso, tá certo? Não sai daí, a gente volta já já.